Isso aí está na hora do nosso Esclarece TBC. Você sabia que os cartórios estão autorizados a fazer inventários, divórcios e partilhas de bens, mesmo envolvendo menores? Pois é, essa nova lei foi aprovada por unanimidade junto ao Conselho Nacional de Justiça no dia 20 de agosto. E para falar sobre esse assunto, eu recebo ao vivo a advogada Marisa Pinho, que vai explicar como isso vai funcionar na prática. Bom dia, doutora Marisa, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Central. Bom dia. Bom, doutora Marisa, eu queria saber agora um pouco como é que vai ser agora, como é que vai ser essa mudança, né? Porque muitas vezes as pessoas que vão mexer com esse tipo de processo, a grande preocupação, o que é? É a demora, a gente já se preocupa Sim. aí com a demora. Com essa mudança, esses processos vão se tornar mais célere? Com certeza. Já há muitos anos vem se fazendo esse esforço conjunto, tanto legislativo como regulamentar, para que seja desafogado o judiciário. Uhum. Então, desde 2007 já era permitido fazer o divórcio, o inventário, a partilha de bens diretamente no cartório, quando houvesse consenso, né? Ah, sim. Mas... Então os cartórios já faziam? Já faziam, mas quando alguma das partes era menor de idade ou incapaz, de repente com alguma deficiência, obrigatoriamente precisaria submeter à homologação judicial esse consenso, mesmo que fosse acordo. Agora, foi com essa nova resolução do CNJ, mesmo quando a gente tiver, no caso de inventários, herdeiros incapazes, ou no caso de divórcios, menores de idade ou filhos incapazes, é possível fazer, submeter esses acordos ali diretamente no tabelionato. Doutora Marisa, um processo, vou dar um exemplo aqui, um processo, por exemplo, de inventário, assim, um processo comum, que não tivesse aí muitos embrólios, quanto tempo demoraria, assim? Judicialmente? Judicialmente, estou pensando judicialmente. É difícil estimar. Uma média? Eu já peguei um processo que era absolutamente consensual, só Certo. duas herdeiras, nenhuma briga. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, que já passa mais de 10 anos. Nossa! Claro que isso é exceção, Sim, sabe? Não vai ser sempre assim. Mas demora e é mais caro. Porque quando a gente está falando de algum processo, enfim, de inventário, de partilha, por mais que seja consensual, a pessoa vai ter que pagar as custas processuais. Então, além do imposto que a pessoa inevitavelmente tem que pagar, se ela leva essa minuta, né, para homologação judicial, ela tem que pagar as custas processuais, e isso muitas vezes faz com que as pessoas prefiram ficar com uma situação irregular, fazer contrato de gaveta atrás de contrato de gaveta, do que regularizar o inventário. Pois é, doutora Marisa, o que muita gente quer saber também com essas mudanças é o seguinte, né? Se esses processos, como por exemplo, divórcio, partilhas de bem, inventários, com essa medida aí agora, né, do CNJ aí, vão ficar mais baratos? Ou não vai mudar muita coisa? Ah, sim, com certeza. Porque quando a pessoa faz extrajudicialmente, né, o inventário, o divórcio, ela não tem que pagar as custas processuais. Como que funcionam essas custas processuais? Com base no valor que se está partilhando. Então, cada tribunal tem ali disponibilizado no seu site a tabela de custas, e com base no valor ali global da herança ou dos bens, é que vai ser estipulado um percentual, e aí a gente vai ter o valor das custas. Muitas vezes chega a 50 mil. Então, a pessoa fazendo diretamente no cartório não vai ter essas custas. Vai ter, claro, vai ter que pagar a escritura, vai ter que pagar o imposto, tudo isso, mas já deixa de ter que arcar com as custas processuais. Bom, e o que a pessoa deveria observar, doutora Marisa, na hora de entrar com um processo desse no cartório? Quais os cuidados que ela deve ter? Tá. Quando a gente fala de acordo, as pessoas, inclusive com o objetivo de manter uma relação
amistosa, sem animosidade, as pessoas só querem resolver de uma vez, então muitas vezes confiam demais no outro. Até porque muitas vezes esse outro pode ficar na defensiva, se você se posicionar e for mais assertivo, falando, peraí, eu acho que eu preciso, que esse acordo não está me contemplando, né? Eu acho que eu tenho direito a um pouquinho mais, a pessoa pode ficar na defensiva, e aí a outra já catastrofiza e pensa, não vai ter acordo. Não vai dar certo. Mas é muito importante, mesmo em casos de consenso, que cada parte tenha um aconselhamento de um advogado da sua confiança. Então, assim, acontece muito, né, principalmente em divórcio, de uma das partes falar, não, pode deixar, ó, esse vai ser nosso advogado, você não vai ter que pagar um próprio, então ele já te aconselha aí, se você quiser uma reunião particular com ele, tá tudo certo. Mas, na verdade, a gente precisa lembrar que o advogado é procurador da parte, né? Então, ele vai representar o interesse do cliente dele. Claro, tem limites éticos e tudo mais, mas estrategicamente ele vai estar representando o cliente dele. Então, num momento de um divórcio, de um inventário, é importante você ter um profissional da sua escolha, da sua confiança, nem que seja só para olhar a minuta. Você paga uma consulta, pede um parecer, a pessoa te diz, não, tá ok, pode confiar nessa minuta que tá boa. Para que então faz amigavelmente, tá tudo certo, não tem nenhum problema você querer saber dos seus direitos, porque depois não tem como voltar atrás. Um acordo significa que você está de acordo ciente, com aquilo, né? Exatamente. É claro, então né? é bem importante que a pessoa saiba disso. Eu queria que a senhora explicasse também um pouquinho, doutora Marisa, sobre o divórcio extrajudicial, né? Quando entra a questão de discussões da guarda, a pensão alimentícia. Certo. Especificamente em relação aos divórcios, ainda existe a necessidade de que a guarda e os alimentos estejam previamente regulamentados judicialmente. Então, para que a pessoa possa concluir o seu divórcio ali no âmbito do extrajudicial, ela precisa anteriormente ter resolvidas as questões pertinentes à criança ou adolescente no âmbito judicial. Então, assim, geralmente, quando as pessoas desejam fazer as coisas de forma consensual, elas naturalmente vão estar de acordo também em relação às questões da guarda dos alimentos. Então, elas podem submeter esse acordo, não precisam brigar na justiça. Elas fazem um acordo, mas precisam submeter a homologação judicial. E tendo já essa homologação judicial ali, elas levam ali para o cartório, aqui o número do processo, aqui a sentença, aqui o trânsito em julgado, agora a gente quer fazer a partilha. A pessoa pode, inclusive, só se divorciar, porque também é chato, né? Você está separado e aí você não se divorcia só para esperar ser homologado ali o acordo da guarda, dos alimentos, e você está naquela pendência. Não, você pode se divorciar e deixar claro que a partilha de bens vai ser realizada em momento oportuno. Mas nesse caso, enquanto não fizer a partilha de bens, a pessoa vai estar divorciada, mas se ela entrar num novo relacionamento e casar, ela vai vai ser submetida ao regime da separação obrigatória de bens. Então olha aí, essa informação que a doutora Marisa trouxe é muito importante. Eu queria que a senhora repetisse mais uma vez isso aí, viu, doutora? Para quem está nos assistindo, viu, gente? Você que está, de repente, aí passando por essa situação, né, doutora Marisa? Se a pessoa se divorcia e não faz a partilha de bens e depois entra num novo relacionamento e muita gente faz isso, viu? E vai casar, a pessoa fica com uma coisa que o Código Civil chama de... O Código Civil fala que não deve casar, mas a pessoa não é proibida. Mas já que ela teima e casa quer casar? Antes de resolver a partilha de bens, ela fica submetida ao regime da separação obrigatória de bens, enquanto ela não resolver a pendência com o ex. Tá certo. Queremos agradecer mais uma vez a advogada doutora Marisa Pinho por esses esclarecimentos, né? Lembrando aí aqui dentro, afinal de contas, é o nosso papel aqui da TV Brasil Central, do Jornal Brasil Central, esclarecer você, cidadão, telespectador e também nossos internautas aí dentro do nosso quadro Esclarece TBC. Doutora Marisa, queria mais uma vez agradecer a sua presença. Seja sempre muito bem-vinda. Bom dia. Eu que agradeço.